dia 14 de outubro de 2009, projeto História Oral. Nós estamos gravando na Unimonte. Boa tarde, senhor. Seu nome completo e data de nascimento. O nome completo é Edmur Mesquita de Oliveira. Nasci em 17 de maio de 1954. O nome dos seus pais, onde eles vieram, profissão. Meu pai chamava-se Manouri Isidro de Oliveira. E minha mãe, Ivete Mesquita de Oliveira. Meu pai, ele é natural de Iguape, aqui no Vale do Ribeira, uma cidade encantadora, que a rigor passou a ser a minha segunda cidade. Desde a minha infância, eu frequentava o município de Iguape em razão dessa origem do meu pai e principalmente na festa muito tradicional, que é a festa de Bom Jesus de Iguape. Eu até, enfim, nessas minhas caminhadas por lá, eu sempre brinco lá com as pessoas, dizendo que Iguape foi a cidade onde eu dei o meu primeiro beijo, né? Mas é uma cidade que eu tenho grandes recordações por conta de toda essa vivência ao longo dos meus anos, principalmente no meu período de menino, de criança, depois de adolescente e também como jovem. Meu pai era servidor público do Estado de São Paulo, trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, foi diretor de finanças da Divisão Regional de Saúde aqui da Baixada Santista e, enfim, era uma pessoa muito compreensível, pessoa muito amorosa, muito carinhosa. E nos grandes momentos da minha vida, ele sempre teve, naturalmente, uma participação muito afirmativa, muito positiva. Deixou, naturalmente, marcas profundas na minha história de vida pessoal. Principalmente depois, quando, mais adiante, já na minha juventude, acabei fazendo uma opção de mudar do município de Santos, morar em Goiás, no sertão de Goiás. E naquele período houve muita compreensão dele a respeito dessa opção de vida que eu estava fazendo. Mas, enfim, minha família é uma família de classe média, minha mãe também professora da rede municipal, ela foi professora durante 35 anos da escola auxiliadora da instrução, ali nas casas populares do Macuco, em frente à igreja São Jorge. E se aposentou, enfim, ficou viúva em 1977. Portanto, é um pouco essa origem que eu tenho, as boas recordações dessa minha relação com os meus pais durante todo esse período. Eu tenho 2 irmãos, nós somos em 3, eu sou o mais novo. Tenho um irmão que é aposentado do Banco do Brasil, chamado Edgar, e tenho um outro irmão que é médico, é cardiologista, chamado Eduardo. É uma carreira brilhante, mora em São Paulo, é um dos cardiologistas da equipe do Albert Einstein, foi assistente do Adib Jatene durante um longo período, e claro que, em função daquilo que eu já tive também, né, do meu problema de coração, já bati a bola na trave 2 vezes, evidentemente que o Eduardo ele não é o meu cardiologista, né, porque quando converso com ele, o aperto dele é muito forte, mas evidentemente ele acompanha todo esse meu histórico em função da minha doença coronariana. Mas é um rapaz brilhante, tem feito uma bela carreira e, enfim, claro que tenho por ele um enorme carinho. Onde você nasceu aqui em Santos? Você foi morar onde? Olha, eu nasci ali na Washington Luiz, no hospital chamado Anglo-Americano, que já não existe mais, né? Ficava na esquina da Washington Luiz com a Tolentino Filgueiras. E morei um período, eu diria que acho que até os 6 anos de idade aproximadamente, na rua Adolfo
Assis, no Campo Grande, e depois mudei-me para a Washington Luiz. Por coincidência, onde eu moro atualmente é um terreno ao lado do local, do imóvel onde eu morei durante o meu período de 7 anos até os 15 anos de idade. Depois mudei-me para um outro imóvel, para um apartamento, também na Washington Luiz, só que já mais próximo ali da praia, no edifício Saint-Germain. Mas toda a minha infância e parte da adolescência, eu morei nessa casa, número 364. E era uma casa interessante, porque tinha um belo quintal, né? Me lembro que nesse quintal, diversas vezes ali, nós jogávamos futebol, ou voleibol, criávamos passarinhos, tinha cachorro, pato, né? Foi uma infância muito interessante. E ali na frente, então, no Washington Luiz, no Canal 3, eu lembro também que parte da minha infância, com diversos amigos ali da redondeza, a gente pegava muito peixinho de canal, né? Então a gente pegava aquelas latas de goiabada, né? A gente furava com prego, amarrávamos ali um pãozinho, etc. E aí então ficávamos pescando os peixinhos no Canal 3. Então, e também, estranhamente, de forma bastante curiosa, eu me lembro que diversas vezes eu ia para debaixo do canal, da ponte, né, para pegar aranha. Tinha umas aranhas bonitas, coloridas, aqueles potes de maionese, que depois já tinha sido consumido, naturalmente, o seu conteúdo. Então a gente ia para baixo do canal, aquelas teias de aranha, a gente enxergava, colocava esse pote, portanto, na teia, né, mexia, a aranha caía. E eu fazia, portanto, essa coleção de aranha, né? Algo absolutamente curioso. Mas, portanto, a minha infância, ela, na Washington Luiz, foi, claro, muito, muito alegre, muito divertida. E estudei o meu primário, o antigo primário, no colégio que já também não existe mais, um colégio que foi muito tradicional aqui em Santos, chamado Ateneu Progresso Brasileiro, que ficava onde atualmente é a rua Roberto Simonsen, né? Ali dando a costa ao lado do Banco do Brasil. Uma escola particular, mas era um grande casarão, com um quintal enorme, né? Com muitas árvores. E naquela época nós tínhamos uma diretora lá na Ateneu Progresso Brasileiro, chamada Dona Jandira, uma pessoa que marcou muito a minha vida, né, desse período da minha infância no colégio Ateneu Progresso Brasileiro. E, aliás, foi um local onde estabeleci uma relação de convivência com gente muito legal, com pessoas muito interessantes, que até hoje estão aqui no município de Santos e têm uma recordação muito interessante, muito positiva desse período lá do Ateneu. Então, a minha infância, do ponto de vista da educação, os meus primeiros passos foram dados no Ateneu Progresso Brasileiro. As suas impressões ali do bairro, do Canal 3, bairro, como era o espaço ali? Como se enxergava Santos naquela época? Olha, claro que tinha uma certa noção de que Santos era uma cidade bonita, que pese nesse período da infância e da adolescência, você acaba tendo uma visão muito local, né, do ambiente onde você está vivendo, né? Você acaba não tendo uma visão mais global da cidade como um todo, dos seus problemas. Por exemplo, naquela época eu nunca tinha ouvido falar de Zona Noroeste, né? Onde, num dado momento, sempre se comentou muito, né, que a Zona Noroeste era a periferia de Santos. Eu não tinha a menor ideia disso, naturalmente. Eu tive uma infância e uma adolescência muito ligada à área esportiva, né? O meu mundo durante um longo período foi esse segmento. Joguei tênis de campo no Clube Internacional de Regatas. Aliás, diga-se de passagem, foi até o meu primeiro emprego na vida. Eu tinha 13 anos de idade, eu fui professor de tênis. Comecei novinho, com cerca de 8 anos. Meu professor lá no Clube Internacional era o Liu, uma pessoa que exerceu uma enorme influência na minha vida, na formação do meu caráter, porque, a rigor, o Clube Internacional era a minha segunda casa, né?
Minha mãe sempre brigava comigo. Poxa, leva a cama para lá, já dorme lá, fica lá direto no Clube Internacional, né? E foi meu primeiro emprego na vida, fui professor de tênis no Clube Tortuga, na cidade de Guarujá. Um médico chamado Dr. Paulo, de Guarujá, ele achava que, supunha que eu tinha talento para o tênis, né? Que era uma promessa para a prática, portanto, desse esporte. E um dado dia ele me fez o convite, falando, olha, Edmur, a diretoria do Clube Tortuga está precisando de um professor para dar aulas nesse período de alta temporada, dezembro, janeiro e fevereiro. Você não quer, portanto, conversar com a diretoria, quem sabe surge essa oportunidade para você? Eu achei excelente, né? 13 anos de idade, pequenininho, muito magrinho, né? Meu apelido naquela época, eu tinha diversos apelidos dependendo do local que eu frequentava, mas lá no Internacional era Magrão, né? No Clube Atlético Santista, que foi um clube que eu também joguei voleibol, meu apelido era o Rei de Biafra, né? E, portanto, em função do meu perfil de ser um garoto muito magro. Mas, então, acabei dando aula de tênis durante 2 temporadas lá no Clube Tortuga para os paulistanos, né, que frequentavam o município de Guarujá, especificamente o Tortuga Clube. E foi, portanto, meu primeiro salário foi nesse período, com 13 anos de idade. E o tênis foi o esporte que eu mais pratiquei. E pese ter começado muito cedo, também acabei abandonando também muito cedo. Com 18, 19 anos, já parei de jogar em função, enfim, de rumos que se apresentaram, enfim, para a minha vida como estudante, como profissional, a partir dessa idade de 18, 19 anos. Mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o esporte é um fator de formação das pessoas muito forte, né? Da personalidade, em função também das relações que você estabelece. Levantei diversos títulos, inclusive, joguei. Eu fui em 1969, eu tinha menos de 14 anos, 13 para 14 anos de idade, eu fui o atleta mais novo da delegação de Santos que participou dos Jogos Regionais na cidade de Jacareí. Portanto, porque se vislumbrava que, de fato, eu tinha esse talento para a prática do tênis. E naquela época, quem praticou esporte nessa década de 60, de 70, mesmo na década de 80, mas quem praticou algum tipo de modalidade esportiva e também participou desses jogos regionais, jogos abertos, naquela época, quem participava pela primeira vez era batizado, tinha um chamado batismo. Né? E, na verdade, quem fazia esse batismo era o Mono. O Mono foi um grande jogador de basquete aqui de Santos, uma pessoa de grande destaque nessa modalidade, inclusive nacional. Bem, e esse batismo se resumia a um ato de violência, de quase que um estupro. Né? O Mono, com 1,90 m e tanto de altura, quase 2 metros de altura, tinha um dedo enorme, né? E o batismo era feito daquilo que vocês podem imaginar, só que com pasta de dente. Né? É claro que hoje, olhando isto, é um ato de absoluta violência, mas naquela época fazia parte da cultura, não é isso? Daqueles que estavam praticando a sua atividade esportiva, principalmente nos jogos regionais e jogos abertos. Mas como eu era o atleta mais novo da delegação, né, de todas as modalidades, eu fui salvo pelo gongo, não sofri nenhum tipo de batismo em função da tenridade que eu, enfim, da pouca idade que eu tinha. Né? Mas foram marcas muito interessantes, esse período todo, né, que eu tive vinculado à prática do tênis principalmente. E o antigo ginásio, o colegial, fez aonde? Então, o ginásio eu fiz no Colégio Santista, né, dos Irmãos Maristas. Depois fiz 3 anos no Ginásio Santista, mas terminei o ginásio no Colégio Independência. Né? Infelizmente, hoje também não existe tanto também o Colégio Santista.
Foi um período, claro, muito rico da minha vida, não é? Essa formação do Colégio Santista também marcou muito, dos irmãos maristas, e, e também no Colégio de Dependência foi uma outra circunstância, mas eu concluí lá o meu ginásio. Dependência ficava na Conselheiro Nébias, esquina com a Francisco Glicério, onde hoje nós temos lá um campus da Unimes, né? O campus da Unimes. Ali era o ginásio Independência. O professor Gildo dos Santos foi diretor lá do ginásio Independência, que hoje é magistrado, enfim, já aposentado, mas uma belíssima figura, uma pessoa muito culta. E ali, claro, essa convivência nesse período da juventude foi muito interessante por conta do esporte, né, que eu estava muito associado, e também, ao mesmo tempo, por conta das amizades que naturalmente se apresentavam. Foi algo muito rico na minha vida. O colegial? O colegial, aí eu concluí no Colégio Oswaldo Cruz, que também hoje não existe mais. Ficava ali na rua Jorge Tibiriçá. A diretora, a professora Floricena, foi uma bela diretora, e comecei a dar os meus primeiros passos nessa questão estudantil, justamente no Colégio Oswaldo Cruz. Fui presidente na época do Centro Cívico, né? E tinha como adversário, né, de chapa naquela época, um sobrinho neto do ex-presidente Ernesto Geisel, que morava aqui em Santos. O pai dele, naquela época, era superintendente, se não me falar a memória, da Petrobras, aqui em Cubatão, e era uma figura muito estranha, um perfil naturalmente muito autoritário, mas era interessante a divergência que existia entre o filho dele, o Guilherme, que era uma belíssima figura, com o pai. Naquela época, claro, da ditadura, né, regime fechado, e nitidamente eu percebia que essa relação dele, do filho, do Guilherme com o pai, era uma relação de enorme dificuldade. Mas foi interessante o aspecto dessa primeira disputa que eu tive, na verdade, da minha vida no colegial, no Oswaldo Cruz, concorrendo, portanto, contra essa chapa liderada pelo Guilherme Geisel, e acabei sendo eleito presidente do Centro Cívico do Colégio Oswaldo Cruz. Você, na juventude, tinha a percepção da ditadura, da foto do Lula de Santos, como isso aí repercutia no seu meio? Vocês jovens, da vida colegial, isso aí era comentado? A gente não tinha uma percepção muito clara, né? Primeiro, porque nas escolas, né, pouco se discutia a esse respeito, né? Às vezes muito mais na família, ouvia alguns comentários, né, do meu pai, enfim, dos meus irmãos, já com mais idade, mas a gente não tinha muita clareza do que de fato estava acontecendo, né? A rigor, depois que eu comecei já a ter essa participação no colegial, né, no centro cívico, aí claro que houve esse despertar, essa tomada de consciência a respeito daquilo que estava acontecendo no Brasil, né? Ausência de liberdade, perseguições políticas, etc. E depois acabei tendo uma participação muito objetiva, muito direta no movimento da Igreja Católica. Fui presidente da pastoral. Você entra na igreja católica, quando? Quantos anos você tinha? Eu tinha cerca de 17 para 18 anos. Eu fui convidado a participar de um encontro de jovens lá em Pirapora do Bom Jesus, perto de São Paulo, um seminário chamado, uma ordem chamada dos padres premontratenses, uma ordem dos padres de batina branca, né, de origem holandesa. E participei de um encontro de jovens chamado TLC,
treinamento de liderança cristã, que num dado momento da história da igreja aqui no Brasil e no mundo também, esses encontros de treinamento de liderança cristã, esses encontros marcaram muito esse período da igreja, principalmente aqui no Brasil. Eram encontros de 2 dias e meio, começavam às sextas-feiras à noite, o término aos domingos no início da noite, e você ali passava por uma série de experiências, né, de palestras, de debates, e de tal maneira que isto marcou muito a minha vida, e foi ali que eu tive essa descoberta, não é, para uma suposta vocação religiosa. Tanto que, a partir desses encontros, aí comecei a me dedicar, enfim, a participar também desses encontros, sendo palestrante, dando palestras, participando dessas reuniões, na média, uma vez por mês. Qual você era vinculado? Eu era vinculado, um período fiquei vinculado à Igreja São Paulo Apóstolo, ficava ali no Orquidário, né? Na época, o vigário da São Paulo Apóstolo era o padre Lúcio Flório. O padre Lúcio era um intelectual, com grandes convicções, e uma figura muito aberta, muito afável, muito solícita. Foi um grande professor aqui da universidade, e era um padre que tinha já uma visão mais progressista, né? Nessa época, eu era adepto à chamada teologia da libertação, né? Uma influência enorme, Frei Beto, Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, né? Foram figuras importantes, né? Dom Paulo Evaristo Arde, eu tive relações pessoais com Dom Paulo muito ricas, e foram figuras muito importantes, que eu diria muito responsáveis pelo processo, inclusive, de abertura política, não só aqui no Brasil, mas como ocorreu na América Latina, porque a teologia da libertação era uma teologia que nasceu, né, teve toda a sua origem de construção, de elaboração, aqui na América Latina. Foi tipicamente uma teologia elaborada na América Latina em função, naturalmente, da realidade que a América Latina vivia, né, de profunda exploração, de regimes autoritários em diversos países. Comecei depois a estudar filosofia pura na Universidade Católica de Santos, e num dado momento eu fui estudar teologia em Goiás, no sertão de Goiás. Recebi um convite de um bispo da prelazia de Rubiataba. A prelazia é uma diocese em formação. Dom Juvenal Roriz. Ele era dessa família Roriz, lá de Brasília, de grandes tradições, né? E ele estava participando em Campinas de um encontro dos bispos, uma conferência nacional dos bispos do Brasil, lá em Itaici, e ele infartou. E foi levado a Campinas para o hospital para fazer o seu tratamento. E um amigo que era de Leme, chamado João Mancini, ele participava também desses encontros do TLC, e ele dava uma certa assistência nesse hospital de Campinas. E foi lá que ele conheceu o Dom Juvenal Roriz. E num dado momento, o Dom Juvenal fez um convite para ele: olha, puxa vida, eu tenho lá minha prelazia, muito pobre, etc. Estava precisando lá de fazer uma renovação com jovens, né? E aí o João Mancini me telefonou, fez o convite para ir a Campinas, fiquei conhecendo lá o Dom Juvenal Roriz, e aceitei depois o convite que me foi apresentado, tanto a mim como também para esse João Mancini, para que a gente pudesse ir para Goiás. E lá fui eu. Que ano foi isso? Isso foi em 1976. Né? 1976. E foi uma verdadeira tragédia na minha família. Né? Quando eu anunciei, conversando com os meus pais, né, dizendo dessa minha aceitação ao convite que me foi apresentado para ir morar em Goiás. Eu morei como eu disse anteriormente, meu pai aceitou isso com uma certa resignação, né? Com uma certa tranquilidade, questionou
puxa vida, mas é esse o caminho que você quer seguir? Meu pai era uma pessoa de muito diálogo, muito diálogo. Né? Minha mãe já diferente, um pouco mais nervosa, tensa, chorou muito, não admitia muito o fato de ir morar tão longe de casa. Né? Porque, claro, os pais criam seus filhos e querem, naturalmente, desfrutar dessa relação, né, permanentemente, de forma muito duradoura. Você rompe com isso, né, se afasta, vai para um local distante, etc. Sempre isso acaba sendo motivo de tristeza aparente, pelo menos, para os pais. Mas acabei indo para Goiás, né, fui morar num lugarejo chamado Caiçara. Era uma vila, era um distrito de Goiás Velho. Ficava ao norte de Goiás Velho, uma distância de 5 horas aproximadamente. Né? Essa vila caiçara, ela não tinha água, enfim, vivia todas as privações que a gente possa imaginar. Né? Água de poço, água de cisterna, não tinha luz elétrica. Na verdade, nós tínhamos um gerador que todos os dias, no horário de almoço, a gente ligava esse gerador, não é, para que pudesse funcionar um rádio amador, né, que se comunicava com a prelazia inteira. Né? Naquela época, claro, muita perseguição. Né? A igreja, nesses lugares mais distantes, né, dos centros urbanos, claro, era muito perseguida. Né? Diversos padres que vinham da Europa já vinham já com essa visão, né, de mudança da sociedade, de criarmos um regime de liberdade, questionamento acerca do sistema político, do capitalismo e de todos os seus males, etc. Então, nesses lugares mais afastados dos centros urbanos, a igreja tem uma presença, de fato, muito forte no que diz respeito à questão da formação das consciências, etc. Você era estudante? Qual era o teu status? Pois é, eu era bom. Quem você era? Era funcionário da igreja? Era um estudante? Era religioso? O que você era ali? Eu era estudante, né? Fui morar em Caiçara junto com esse amigo João Mancini, portanto, me acompanhou. Né? Um padre morava conosco para dar toda a sua orientação espiritual, etc., o chamado padre Arlindo. E ali foi, eu diria que foi um passo quer dizer, muito importante, primeiro, porque eu queria mesmo ter uma experiência como essa para saber se aquela era a minha vocação. Né? Se eu tivesse que ser padre, eu gostaria de ser padre assim, para desenvolver um trabalho que fosse de periferia, junto às pessoas empobrecidas, né, etc. É por isso que eu fiz essa opção de ir para Goiás. Né? Existia uma outra oportunidade de estudar na Arquidiocese de Olinda e Recife, naquela época com o bispo já falecido, infelizmente, teve uma participação muito efetiva, né? E foi muito marcante na história do Brasil. Mas eu fiz a opção de ir para Goiás porque eu queria mesmo era sentir, né, essa realidade dramática dessa população. E ali a região tinha problemas, quer dizer, profundos. Né? E era comum a cada 15, 20 dias a gente, claro, eu e esse João Mancini eram praticamente as duas lideranças daquela região. Né? E a cada 15, 20 dias era algo corriqueiro. Né? Nós recebíamos a denúncia de que os fazendeiros tinham contratado alguns jagunços que fizeram emboscadas, né, em alguns locais para matar pessoas que não tinham lugar para sobreviver, né, o chamado hoje que se chama de sem terra. E eu e esse João Mancini acabamos, inclusive, ajudando a criação lá da formação de um sindicato dos trabalhadores rurais. Né? E, fruto disso, claro, recebíamos diversas ameaças. Né? Portanto, foi uma experiência, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da minha formação, algo que marcou profundamente, né? Construiu essa minha consciência do meu engajamento na
naturalmente, da realidade, né? E principalmente pelo fato de ter criado esse tipo de reação daqueles que eram os mais fortes daquela região. E nesse período eu fui ordenado diácono. Né? O diaconato é uma fase anterior a, ao ato de você ser ordenado padre. Então eu celebrei diversos batizados, não lembro quantos, enfim, mas foram muitos, principalmente no dia em que se comemorava o dia da, da padroeira desse lugarejo chamado Caiçara, que era, a padroeira era Nossa Senhora da Guia. Então você via aquela multidão toda da área rural, das fazendas, etc., né, levando seus filhos para que eles fossem batizados. Celebrei, isso sim eu me lembro, foram 8 casamentos. Né? Claro que não tenho a menor ideia como é que esses casais estão hoje, né? Mas era a celebração mesmo, normal, túnica. Aliás, eu guardo até hoje esta túnica que me foi presenteada por esse bispo Dom Juvenal Roriz, que era uma figura muito engajada socialmente, né? Era adepto à teologia da libertação naquela época, era muito amigo do Dom Tomás Balduino, que era o bispo de Goiás, muito amigo de Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, né? Que era o bispo de Olinda e Recife, etc. Então eu fiquei nesse período na cidade, lá nesse vilarejo, e ia 2 vezes por mês, eu ia para Rubiataba, né, onde lá ficava na casa do bispo e trocávamos as experiências. Né? Muitas conversas, e também muitos encontros, muitas palestras com a juventude, etc. Foi aí que então eu comecei a conhecer melhor o Brasil, as suas dificuldades, né? E de que maneira então a gente teria que buscar caminhos para mudar o rumo da nossa história. Quando você retorna? Aí eu retorno. Eu retornei um período para tratamento de saúde, porque acabei contraindo uma ameba lá no sertão de Goiás. Voltei para São Paulo, fiz o tratamento meio demorado, de 1 mês aproximadamente, e retornei novamente para Goiás. Fiquei mais alguns meses, e quando eu comecei a perceber que não era essa a minha vocação, não tinha inclinação para o exercício do sacerdócio, retornei para Santos. Retornei para Santos, isso no final de 77, e foi quando eu naturalmente sofri um choque muito grande, foi quando eu perdi meu pai. Meu pai com 59 anos, eu retornando de Goiás, justamente no período em que eu assim, mais precisava dele, da orientação dele, de conversar com ele a respeito das opções de vida que eu estava pensando em fazer. Ele teve um infarto fulminante e acabou falecendo. O governador quer falar para o senhor urgente. Infelizmente ocorreu esse episódio, em função do falecimento do meu pai. Mas aí então, na sequência, eu prestei vestibular para a Faculdade de Direito. E na Faculdade de Direito, eu diria assim, que eu dei os meus primeiros passos, né, com relação à minha militância no movimento estudantil. Então, por que você retorna de Goiás? Então, depois daquele episódio da minha doença, retornei a Goiás e fui amadurecendo essa nova decisão, né, essa nova opção de vida, tendo, portanto, a compreensão de que não era aquele o caminho que eu gostaria de trilhar e de seguir. E foi um momento muito difícil, porque eu diria, essa coisa assim da chamada vocação religiosa, Betão e Fernanda, ela é algo que te marca muito, porque primeiro, é uma decisão muito radical, no sentido exato da palavra, né, da raiz. É uma decisão que você toma, né, faz uma opção como essa e abandona uma série de outros caminhos que naturalmente você possa construir na sua vida.
Eu, nessa época, quando eu fui ordenado diácono, imagina, eu na flor da idade da juventude, né, eu fiz voto de pobreza, fiz voto também de castidade e de obediência. São os 3 votos mais significativos, mais expressivos daquilo que a Igreja Católica exige para que você seja ordenado ou diácono ou padre. Então, isto, claro, isto teve um significado na minha vida de caráter pessoal muito profundo, muito forte, né? Porque é uma decisão, de fato, muito forte mesmo, né? Mas de tal maneira eu criei um laço, né? Uma relação tão estreita com aquela população, e 90% dela, do local onde eu morei, em Caiçara, 90% era portadora de doença de Chagas. Né? Quer dizer, o nível de carência, né, de todas as áreas, de infraestrutura, de saúde, educação, tudo. Né? Para que você more num local onde 90% das famílias eram chagados, né, é algo, de fato, inimaginável. Isso porque as condições climáticas eram muito favoráveis. Né? A terra, uma região muito quente, não chovia, né? Praticamente sertão de Goiás Velho. Né? As condições de habitação também eram favoráveis para que o barbeiro se instalasse, né? E se procriasse nas estruturas das casas, que eram, eles faziam uma mistura de barro, né? Faziam umas armações de madeira e faziam uma mistura de barro com estrume de boi, com estrume de vaca, de gado. Né? E faziam aqueles rebocos. E ali, claro, era um local apropriado para que o barbeiro se instalasse. Portanto, era uma região que tinha toda essa privação. Como eu estava dizendo anteriormente, a nossa casa onde a gente morava, que nós tínhamos, portanto, esse gerador, que ligávamos, então, no período do almoço e também no horário de jantar, então somente para fazer essa comunicação, né, para trocar experiências, para saber, enfim, os problemas de alguma cidade, etc., ou até denúncias também de perseguição, de cuidados que tinham que ser tomados, e depois nós desligávamos o gerador e a gente vivia conforme a população de lá também vivia, luz de vela. Né? Luz de vela. Então, isto naturalmente foi muito marcante. E naquela época, fruto dessa tomada de consciência, a gente imaginava também que as mudanças na sociedade elas pudessem ocorrer de forma muito profunda. Né? A gente acreditava, né, como, enfim, grande parte dessa minha geração, naquele período, acreditou que a revolução estava por vir, né, e que a gente iria construir o socialismo e, com isso, buscarmos condições de melhores dias e de uma vida melhor também para todos os brasileiros. Saí de lá sem me despedir dessa comunidade. Eu aqui faço esse relato, não tive mesmo a coragem de me despedir em função dessa relação tão estreita, tão profunda, né, de cumplicidade que eu estabeleci com essa população. Já diversas vezes, mesmo agora, depois até que eu me casei, etc., eu sempre tive vontade de retornar a Caiçara para saber como é que estava aquela comunidade, o que mudou na vida deles. Né? Quem sabe um dia eu possa realizar essa vontade, esse desejo pessoal, porque foi uma das maiores experiências que eu naturalmente tive em vida. Você retorna a Santos e faz vestibular? Isso, retorno a Santos, fiz o meu vestibular, não fiz na faculdade no primeiro momento, não fiz vestibular para a Faculdade Católica de Direito de Santos, que era naturalmente a faculdade mais tradicional, por conta desse período que meu pai faleceu. Né? Fiz o vestibular para a Universidade de Mogi das Cruzes, fui aprovado, até um dos primeiros colocados, fui o 8º colocado nesse vestibular. Fiz o primeiro ano na Universidade de Mogi das Cruzes, depois eu consegui a transferência para aqui a cidade de Santos, para a Universidade Católica de Santos. Lembro-me até que foi interessante quando eu estava,
enfim, apresentando o requerimento para fazer a transferência, uma conversa que eu tive na época, com Chico Prado, né, na casa do Esmeraldo Tarquim, na casa dele na ponta da praia. E conversando com eles, eu falei, olha, eu gostaria muito, naturalmente, de estudar aqui em Santos, né? Aquele período eu viajava diariamente para Mogi das Cruzes, preocupações com a estrada, muitos acidentes, etc. E eu lembro que eu tratei desse assunto, inclusive, com o Esmeraldo e com a presença do Chico Prado na casa do grande, né, figura extraordinária que foi o Esmeraldo Tarquini. Consegui, então, portanto, a transferência e comecei a fazer a militância, né, tanto no MDB Jovem, como também a militância no movimento estudantil. Participei de uma primeira disputa, perdi para... Todos sabem, na Faculdade Católica de Direito existe uma tradição de partidos políticos internos, né? Naquela época eu representava o MAP, que era o Movimento de Ação Progressista, perdi para o Bartô, que era o candidato da Unidade Progressista, da UP, um partido de muita tradição na Faculdade Católica, mas na sequência, no ano seguinte, me candidatei novamente. Hoje é 14/10/2009, é a continuação da entrevista com o Idemir Mesquita. Está falando da sua candidatura ao DA Alexandre Guzmão. Isso. Então, a minha primeira eleição, não logrei êxito, mas tive uma boa participação, um bom resultado. E no segundo ano, acabei me candidatando novamente. E até hoje, na história da Faculdade de Direito de Santos, eu fui o mais votado proporcionalmente. Naquela época eu tive acho que 70 e poucos por cento dos votos. Foi uma eleição, uma votação consagradora. Quando é isso? Que ano foi? Isto foi em 81, 1981. Então, foi, claro, um passo importante para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho junto, naturalmente, à comunidade acadêmica, já trabalhando também naquela época com o resgate dos DCEs, né, participando dos congressos da UNE, que ainda naquela época não estavam ainda na legalidade. Né? Também sobre o Centro de Estudantes de Santos, eu tive uma boa participação na retomada do Centro de Estudantes de Santos. Eu fui diretor jurídico da gestão da Renata Zanetta. Renata Zanetta, que foi, se não me falar a memória, a segunda presidente do Centro de Estudantes depois que ele foi retomado. O primeiro foi, eu acho que, Eduardo Sanovics. Né? Eu fui, portanto, diretor da Renata Zanetta. E aquilo tudo, claro, era um processo de efervescência muito grande, as pessoas se movimentando, se mobilizando, né, na luta, portanto, contra a ditadura, era o ponto central, né, aquilo que unia a todos e a todas as correntes políticas, né, daqueles que estavam na clandestinidade, ou também os partidos tidos como oficiais na época, MDB, depois o sucedâneo do MDB, PMDB, assim por diante. E como você entra no MDB? Quem você convidou para entrar no MDB? Olha, o MDB, claro que foi fruto de uma relação da minha participação na Pastoral da Juventude, que aí sim, quando eu retornei de Goiás, eu fui eleito presidente da Pastoral da Juventude da Diocese de Santos, que naquela época abrangia até o litoral norte. Né? E em função também desse meu engajamento, e claro, também fiquei conhecendo lideranças importantes do movimento estudantil, do mundo da política, e eu me lembro que acabei naturalmente recebendo uma influência muito grande, né, em função da nossa relação que nós criamos, né, no caso aqui do próprio Betão, do Cecílio, do Marcos Campanella, que era um dos dirigentes aqui do MR8, enfim, a minha relação também com o Raul Cristiano, naquela época com o Eduardo Sanovics, com o irmão dele também, nós chamávamos de Zanetão, né? Enfim, então, essa relação Lamir
Infelizmente, acabamos perdendo a convivência com ele recentemente. E comecei então a militar no MDB Jovem. Cheguei a ser secretário do MDB Jovem. Lembro de uma reunião onde nós fizemos essa escolha lá num dos imóveis pertencentes ainda não era a Universidade Católica, né? A Faculdade de Filosofia de Santos. Então, ao mesmo tempo que eu militava na Pastoral da Juventude, militei também no MDB Jovem, e, portanto, aí que foram dados os primeiros passos para a atividade pública logo no futuro. Como que era a política nessa época do setor MDB? Como eram as forças que compunham, os partidos políticos, dentro do MDB, você já tinha noção de como se compunha lá dentro, os correios? Você lembra disso? Claro, é interessante porque no movimento estudantil a nossa disputa era com os representantes do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu me alinhava, enfim, eu era simpatizante, né, participei de diversas reuniões com o MR8, muitas das quais na sua casa, né, Betão? Até de madrugada, o que eu achava muito interessante, porque assumo que eu sou notívago, né? E essas reuniões que varavam a madrugada, para mim eram o máximo. Mas eu era muito cobrado pelo Campanella e pelo velho, né? O velho que não sei até se ele está vivo, né? Mas era muito cobrado. O Marcos Campanella cobrava muito essa questão, porque eu não marcava direito o ponto, né? Então eu marcava o ponto, o horário direitinho, ou eu chegava atrasado e não fazia as observações necessárias para saber se alguém estava perseguindo ou não, seguindo ou não a gente, né? E aí o receio era de que fosse estourado o núcleo das reuniões que a gente fazia parte, né? Da nossa base. Mas foi um movimento muito importante do ponto de vista, aí sim, do meu enriquecimento dizer, político, da compreensão do mundo da política, né? De todas as influências daquela época que naturalmente o Brasil sofria em função do processo de ditadura ainda em curso, e tínhamos essa divergência no movimento estudantil com os militantes do partidão. Quer dizer, volta e meia, ou fosse na própria faculdade, tá certo? Ou no mundo da universidade, de maneira geral, no caso do Centro dos Estudantes, e que pese ter feito essa parceria, né, com a Renata Zanetta, que naturalmente era militante, na época era militante do chamado Partidão. Mas em algumas lutas, por exemplo, para a União Estadual dos Estudantes, a gente se contrapunha à chapa que era liderada pelo Partidão, né? Mas eram lutas que naturalmente demonstravam, revelavam toda a preocupação que todos nós tínhamos, né, a respeito do inimigo comum, que era o combate à ditadura militar. Mas foi algo absolutamente saudável, né, algo que deixou marcas enormes na minha vida, né, fruto de toda essa experiência e de pessoas que, independentemente dos locais em que elas estejam nesse momento, da opção de vida que cada qual fez, né, algumas que construíram dentro do PMDB a formação do PSDB, mas recentemente do ponto de vista da nossa história, outras que acabaram fazendo opção pelo Partido dos Trabalhadores. Eu mesmo, eu quase fui fundador do PT. Né? Eu lembro que uma reunião que foi realizada lá em São Paulo, no colégio religioso, inclusive, da Igreja Católica, o Sion, se não me falha a memória. Eu lembro que nessa época foi um grande encontro de lideranças populares, com a participação na época do Lula, do Fernando Henrique, de outras lideranças de esquerda, etc. Foi nesse dia que eu vim a conhecer a mãe do Altino Dantas, né? Porque nesse encontro foi feita a denúncia de que os presos políticos que estavam cumprindo suas penas, né, no presídio do Barro Branco, foi feita a denúncia de que os familiares desses presos políticos foram impedidos pelo comandante do Barro Branco de visitar os seus familiares. Né? E nesse dia foi criada, quando foi feita essa denúncia, nesse grande encontro, imediatamente
quem estava coordenando o encontro, eu não lembro mais agora de cabeça, fez a proposta de que fosse ali criada uma comissão para visitar o presídio do Barro Branco e tentar estabelecer um processo de negociação no sentido de que o comandante pudesse. E eu fui escolhido, né, como representante da juventude e tal, para participar dessa comissão. E foi na frente do presídio do Barro Branco que eu conheci a mãe do Altino Dantas. Né? Conversei com ela, enfim, ela até me deu um cartaz, né, um poema do Altino Dantas, um poema muito bonito, uma mão pintada no fundo e um poema, enfim, falando sobre a liberdade, a importância da liberdade. Depois, coincidentemente, quando o Altino foi colocado em liberdade, eu era presidente do diretório Alexandre de Gusmão e fiz um primeiro debate com a participação do Altino e do que era, aí sim era o representante do EBR8, na época que ficou preso com ele lá no Barro Branco, que depois se elegeu deputado. Estou esquecendo do nome agora, Betão. Puxa, família de muita tradição. Bem, vamos ver se daqui a pouco eu me recordo. E fiz esse debate na Faculdade de Direito, o auditório ficou literalmente lotado, né, pessoas de pé, etc. E o tema era sobre o golpe de 64. Mas esse debate foi interessante porque os dois, o Altino, a tendência dele, se não me falar a memória, era a convergência socialista. Né? E essa outra liderança era ligada ao MR8. Então, mas já existia naturalmente lá uma divergência entre eles do ponto de vista de encaminhamento, de superação da ditadura, quais os instrumentos necessários para que a ditadura fosse derrocada. Mas foi um debate, né, impressionante. Saiu fogo naquele debate. Mas aí então eu tive a oportunidade, portanto, de convidar o Altino para esse debate e depois tive a convivência com ele, inclusive, na Câmara Municipal de Santos, quando ele também exerceu o mandato de vereador. Um pouco da faculdade. A faculdade foi uma agitação enorme. Né? Eu consegui realizar grandes debates, tanto, claro, também no que diz respeito à formação acadêmica, né? Grandes seminários de direito civil, direito penal, direito tributário, mas sem perder de vista, claro, o aspecto daquilo que nos movia naquela época, né? Que, portanto, era o objetivo maior de todos nós para derrubarmos a ditadura. Então, fiz grandes debates com a participação de grandes lideranças. Almino Afonso teve uma participação muito interessante nesses debates, o próprio Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, o Eduardo Suplicy, enfim, muitos debates foram realizados. E a luta também que se associava naquela época, né, no caso específico aqui da cidade de Santos, que era a luta pelo resgate da autonomia de Santos. Né? Aí sim eu já entro numa outra fase da minha vida, quando fui eleito vereador, eu concluí o curso de Direito no ano que me elegi vereador, em 82. Fui o vereador mais votado do município de Santos, do PMDB. Eu fui o primeiro colocado, em segundo a Thelma de Souza, pelo PT, e o terceiro foi o Moacir de Oliveira. O terceiro foi o Moacir. A diferença foi muito pequena entre um e outro, o número de votos. E naquela época, claro, a luta pela autonomia foi uma luta também muito importante, como foi a luta pela anistia também. Né? Fizemos um ato importante na Praça Mauá, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, dos partidos políticos, de outras entidades também daqui do município de Santos, que estavam lutando também pela anistia ampla, geral e restrita. Portanto, foi um momento de uma efervescência política das maiores, porque tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, a luta contra a ditadura, então, ao mesmo tempo a favor da anistia ampla, geral e restrita, a luta pela autonomia de Santos. Então, tudo isso era
um caldeirão ali de debate, de discussão, não é? Algo, quer dizer, que projetava os sonhos que cada um de nós naturalmente cultivava. Foi um período muito marcante da nossa história. E antes da minha eleição de vereador, nessa questão da luta pela autonomia de Santos, teve um episódio que foi muito discutido na época, que o prefeito nomeado de Santos, aliás, o último prefeito nomeado de Santos, Paulo Gomes Barbosa, nós fizemos lá o enterro simbólico dele, né? E contratamos até uma agência funerária naquela época, que nos deu de presente o caixão, um artista plástico fez a formatação do rosto dele, alguém comprou o paletó, a gravata, a camisa, né? E fizemos um ato político na parte térrea da faculdade, lutando, portanto, pela autonomia de Santos. E foi, ao mesmo tempo, um ato naturalmente afirmativo para a cidade, e mais com nuances assim de preocupações, né? Porque a Polícia Federal acabou acompanhando isso, perseguição, depois para levar o caixão para cá, para lá e assim por diante, né? Claro que hoje, olhando isso do ponto de vista da história, tem o seu lado, eu diria, de espontaneidade, né? Até é engraçado. Mas na época a repressão, claro, acompanhou isso muito de perto, e as declarações do então prefeito foram interessantes. Uma delas que eu me lembro é que ele fez a seguinte assertiva, de que aquele ato era um ato diabólico, né? contra, contra a imagem dele na condição de prefeito nomeado da cidade. Então, uma série de ações e de fatos que foram criados, que eu diria hoje, sem nenhum medo de errar, né? De que nós marcamos essa história política da cidade. A nossa geração marcou isso de forma muito profunda, né? Porque a gente acreditava naquilo, né? Quer dizer, a nossa geração, né, Betão, é uma geração que acreditava naquela expressão de que só valia a pena viver por uma causa que valesse a pena morrer, né? Quer dizer, você acreditava, você tinha aquela convicção, tinha aquela crença de que você estava construindo aquele caminho, que você depositava toda a sua esperança, que as coisas iriam mudar de forma muito profunda, de tal maneira que o Brasil vivesse esse sonho, né? Infelizmente, acho que infelizmente alguns esvaíram com o tempo, mas isso tudo é o fio da meada, né? O fio da meada da história de cada um, né? Daquilo que cada um lutou, daquilo que cada um abraçou como causa, né? Quer dizer, são valores, são princípios de natureza ética, né? Dos mais importantes, né? Coisa que infelizmente hoje a gente percebe, né? O movimento estudantil, quer dizer, afastado disso, sem utopia, né? Não há essa causa, né? Que as pessoas possam abraçar, acreditar, ir em frente por aquilo e capaz de dar a vida por aquilo. A gente não tinha a menor preocupação se porventura a gente corria risco de vida ou não, em função das lutas que nós empreendemos naquela época. Então isto é de um valor extraordinário, né? Quer dizer, só mesmo quem viveu aquela época, quem quer dizer, abraçou essas causas, quem lutou por essas causas, sabe o valor, a importância, né, de termos lutado pela liberdade de expressão, né, pela luta concreta do dia a dia, da autonomia de Santos, e quanto isto seria importante para a construção da nossa história. Fala um pouco de Santos nessa época, a parte cultural, cinema, cultura, e a sua formação, livro que você leu, cinema, filmes que você marcaram, que marcou culturalmente, politicamente, logicamente, na leitura, filmes, teatro, como que foi Santos nessa época? Naquele período, quer dizer, da minha formação mais vinculada à igreja, claro, a minha leitura
era muito vinculada às obras dos teólogos da libertação, Leonardo Boff, Frei Beto, Gutierrez, que, enfim, o padre foi um dos elaboradores da teologia da libertação aqui na América Latina, né? Claro, também obras de Dom Paulo Evaristo, enfim, atores, escritores também aqui nacionais, né? E outros, como Eduardo Galeano, um grande intelectual, né? Que, claro, me ajudou muito a ter essa compreensão dessa questão da integração da América Latina e dos seus problemas ao mesmo tempo, né? E também já começava a fazer a leitura também política, né? Porque a teologia da libertação é uma teologia que se baseava, se fundamentava da ciência política, né? Da realidade, né? Do país e também do mundo. E aí então também que eu tive, quer dizer, acesso, né, à leitura de Marx, de Engels, de Lenin, né? Foram obras que ajudaram também a formar esta visão política do mundo. Então essa foi uma influência muito grande que acabou isso sendo feito de forma, eu diria, casada, né? De forma concomitante. No que diz respeito à questão da cultura, claro, como tudo na época a gente respirava, né? Esse desejo de liberdade, com muita convicção, e era esse todo o sentimento, era aquilo que nos movia. Claro que eu me associava muito a algumas obras, né, como O Homem que Virou Suco, né, que foi o autor desta obra, foi secretário de Cultura do Estado, mais recentemente, inclusive, o João Batista de Andrade. Né. Eu lembro que levei esse filme, inclusive, para a Faculdade de Direito, fizemos lá diversos debates. Eles Não Usam Black Tie também, que é uma obra primorosa, né, que marcou muito a nossa geração. E, ao mesmo tempo, também eu já iniciava essa minha incursão pelo lado da cultura, né? Com o movimento de cultura popular, enfim, dos núcleos que foram criados. E isso tudo fortaleceu ainda mais aquelas convicções que eu já tinha, né? E de que a cultura era um instrumento importantíssimo de mobilização, de articulação, né? De organização dos setores médios da sociedade para que também despertassem para a importância dessa luta para que nós, de fato, conseguíssemos vencer aquele obstáculo do regime autoritário. Eu recentemente a Mercedes Souza. Eu também era Claro, Mercedes Souza, dos grupos latino-americanos também. sem dúvida. Aqui no Brasil nós tivemos um grupo muito importante, que foi o Raízes de América, né, que interpretava de forma muito rica, muito bonita, né? Eram profissionais de altíssimo nível, grandes músicos. E até numa eleição de vereador que eu fiz, eles se apresentaram no final da campanha. Né? O Raízes de América marcou muito essa questão da América Latina. E Mercedes Sosa, claro, foi uma grande expressão, né, dessa tendência musical que exerceu uma influência enorme em todo o continente. Nesse momento de agitação política, de vereador, jovens, aonde eram os encontros da cidade de Santa? Aonde que isso fluía? Os locais? Aonde o pessoal se reunia? Onde tinha contato, deixa distância, onde que as coisas viravam? As reuniões que eram feitas na época do MDB, do PMDB, depois então que ele foi criado, nós tínhamos ali um diretório, uma sala, né, na Praça Mauá, no segundo andar, se me falha a memória, naquele prédio que fica do lado contrário da prefeitura. E foi ali que eu comecei a ter uma convivência, aí sim, com o Esbenaldo Tarquínio, né, com o Fabiano, com o Marcelo Gatto,
com Lara, enfim, com todos aqueles jovens que eu já fiz aqui as referências. Mas daquelas reuniões, quem de fato mais me marcou, não é? Pela figura, pela imagem, pela postura, pelo modo de se expressar, né? De fato, era uma imagem de uma pessoa que impressionava muito, foi Oswaldo Tarquínio, né? Com um cachimbo, o jeito dele, né, de, de falar, não é? Uma figura muito carismática, né? Cantor, enfim, uma memória impressionante, né? Ele parava, conversava com as pessoas, ele resgatava as famílias, né? Nomes de famílias, etc. De fato, foi uma figura singular. Não cheguei, claro, a ter uma relação de maior proximidade com ele, de amizade, mas das oportunidades que eu tive de estar com ele, né? E também de algumas saídas ali no centro da cidade, algumas caminhadas, ou algum almoço e tudo mais, eu de fato me impressionava muito com o estilo dele, né? Com o estilo dele. Infelizmente, acabou falecendo justamente quando eu me elegi vereador. Naquela época, no PMDB, o voto era o voto vinculado. Né? No caso de Santos, nós não tivemos eleição, naturalmente, em 82 para prefeito, né? Somente para vereador. Foi aquele ano de 82, praticamente foram eleições gerais, né? Exceto, então, para prefeito de Santos e para presidência da República. Né? Portanto, nós votamos para deputados estaduais, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, para o Senado e para o governo do Estado. Foi quando, então, o PMDB elegeu o governador Franco Montoro, que teve um papel exponencial, né, nesse processo depois de abertura política do Brasil. Mas as reuniões que eram feitas com o MDB, o PMDB, algumas também na Câmara Municipal de Santos, eu me lembro que a convenção do PMDB para a escolha da chapa dos candidatos à Câmara Municipal, essa convenção foi feita no PMDB, no clima de muita festa, né? Depois desembocando, portanto, em 84, na retomada da autonomia de Santos, um movimento, quer dizer, de características mesmo populares, de atos que foram realizados, depois da nossa caminhada, da nossa ida a Brasília, que aí houve uma articulação política muito forte, com a participação do Gastone Rig. Né? Naquela época, o presidente era o general Figueiredo, ele teve um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia nos Estados Unidos do coração, e o vice-presidente era o Aureliano Coutinho, né? Que era um vice-presidente civil do estado de Minas Gerais. E tinha vinculações, portanto, naturalmente com o mundo da política. O Gastone tinha uma relação pessoal com ele. E o Gastone fez essa articulação, se aproveitando naturalmente da ausência do general Figueiredo, fez essa articulação com Aureliano Chaves. Eu falei Aureliano Coutinho antes, né? Aureliano Chaves. E o Aureliano Chaves, então, no exercício da presidência da República, editou um decreto restabelecendo a autonomia de Santos. E eu me lembro que no retorno de Brasília, foi uma festa muito significativa nas portas da Prefeitura Municipal de Santos. Me lembro até hoje da participação do Oswaldo Justo, do Lara, claro, do Gastone, enfim, do Esmeraldo. Não, perdão, o Esmeraldo já tinha falecido, né? Ele faleceu em 82, justamente na eleição para deputado estadual. Segundo se comentava naquela época, ele teria sido certamente um dos mais votados no estado de São Paulo. Ele teria votos no estado inteiro, né? Mas foi uma festa que marcou muito, claro, os rumos da história do município de Santos. Depois desembocando numa eleição caseira, uma eleição solteira, melhor dizendo, onde o Justo, então, ganhou do Lara, uma diferença de aproximadamente 20 mil votos naquele processo eleitoral. Você na Câmara, como é que foi? Vereador de pesquisa, como é que era
Fiz grandes embates naquela época. Né? Uma Câmara de 19 vereadores, sendo que 11 eram do PMDB. Né? Então, Noé de Carvalho, o Adelino Rodrigues, o Rivaldo Justo, o Moacir de Oliveira, né? Grande companheiro Moacir de Oliveira, tenho o maior respeito por ele, um carinho muito forte. O Alcindo Gonçalves também era vereador nesse período. O Noé já falecido também, né, infelizmente. O Noé era o grande articulador do bastidor. Né? Era de uma habilidade impressionante na política de bastidor e era uma figura, ao mesmo tempo, muito afável. Ele quase que me tinha como um seu segundo filho. Tinha uma relação comigo muito marcante que deixou muita saudade. E, na época, claro, a nossa luta era contra, né, o Oliva, que representava o PDS naquela época, enfim, outros setores mais conservadores. Mas tivemos grandes embates, né, até tarde da noite, onde, claro, você discutia a questão da cidade, né, da autonomia de Santos. Né? Claro, nós éramos franca oposição ao governo municipal e também, naturalmente, ao governo federal. Mas era uma Câmara de altíssimo nível. Né? Tínhamos as divergências, claro, muito profundas, mas o nível de debate era profundamente quer dizer, respeitoso no aspecto de você não invadir, né, questões de natureza pessoal, etc., não é? Mas, ao mesmo tempo, de um debate muito forte pelas divergências profundas, aqueles que representavam, né, o partido da ditadura e aqueles que eram de oposição. Foi uma escola das melhores que eu tive. Né? Infelizmente, hoje, esse nível de debate nós perdemos. No Poder Legislativo, de maneira geral, acho que houve um certo empobrecimento, não é? Nivelando isso por baixo, porque hoje, grande parte dos legislativos se transformaram ali em instrumento de negócio, de articulações escusas, diferentemente da época que eu ainda alcancei, onde você tinha as divergências, mas fazia o grande debate político. Nessa época tu já é casado, já, né? Você casou, quando você casou, mulher, filho. Pois é, porque aí também houve uma coincidência, eu diria, generalizada. Eu me elegi em 82, terminei e concluí meu curso de Direito também em 82. Em janeiro tomei posse como vereador e me casei também em janeiro e fui orador da turma da Faculdade de Direito. Né? Eu me casei no dia 21 de janeiro de 83 e a cerimônia de diplomação da Faculdade de Direito foi no dia 27 de janeiro. Passei parte da minha lua de mel em Campos de Jordão, escrevendo o meu discurso como orador da turma para a diplomação, portanto, do curso de Direito. A Júlia, até hoje, ela lembra desse episódio, claro, de forma engraçada, mas reconheço que parte da minha lua de mel acabei me dedicando à elaboração de um texto enorme. Eu fiz um discurso, imagina, naquela época, a cerimônia foi no antigo Clube Caiçara, na Conselheiro Neves, já não existe mais. Eu fiz um discurso, acho que de 50 minutos, com um calor enorme. Né? As pessoas já não suportavam mais, mas era aquela ânsia, né, que a gente tinha, aquele desejo, né, de falar tudo aquilo que estava dentro da gente, um público, né, a casa lotada, mas, claro, passei esse momento com a Júlia da Lua de Mel, ela reclamando um pouco, né, pela minha dedicação à elaboração do meu pronunciamento como orador da turma da Faculdade de Direito. Casei então no dia 21 de janeiro, sou casado, estou casado há 26 anos com a Júlia, que vem de uma família muito tradicional. A Júlia vem da família Simonsen, ela é sobrinha neta do
ex-ministro, mas é é uma, uma, uma corrente da família que não se envolveu em política, nada disso. Mas a Júlia é um encanto de pessoa, né? Eu comecei a namorar com ela nesse período que participava de encontros de jovens, etc. Às vezes eu entrava em crise, né? Porque, puxa vida, eu quero ser padre, mas eu gosto da Júlia, isso tudo não foi fácil para que eu pudesse tratar isso de forma subjetiva, né? Em razão da opção que eu estava fazendo de vida naquela época. Mas, enfim, nos casamos, temos dois filhos, o Rodrigo, atualmente com 25 anos, e a Fernanda com 21 anos. Claro que, por um lado, o que me marcou muito é que, nesse período todo, dada a minha dedicação, né, à atividade estudantil, depois profissional, minha opção pela atividade pública, etc., eu quero aqui reconhecer que, infelizmente, acabei não acompanhando de perto, né, todo o desenvolvimento do processo de crescimento, de educação dos meus filhos por essa dedicação. Mas, claro que eu tenho muita convicção de que eles compreendem isso, né, sabem que esta, naturalmente, foi a opção de vida que eu fiz. E dentro do possível, sempre nos momentos que eu tenho, momentos livres que eu tenho, claro que eu procuro curtir, resgatar um pouco esse período que não pude acompanhar muito o crescimento deles. Mas eu diria hoje, passado todo esse período, que valeu a pena. Valeu a pena a gente ter feito essa caminhada. Claro, o Brasil hoje mudou significativamente, conquistou um patamar de credibilidade internacional extraordinário. E tudo isso foi conquistado às duras penas. Né? Foram etapas que foram vencidas dentro de um processo todo, né? Um processo do qual eu me orgulho de ter sido um dos seus protagonistas. 14 de 10 de 2009, a terceira fita, o depoimento de Demur Mesquita. Então, você, vereador, diretor em Santos, e aí, como desenvolve a sua participação política depois da sua vereança? Uhum. Quais são os principais? Aí, nesse período, eu me reelegi em 90, perdão, me elegi em 82, né, tomei posse em 83. Esse mandato foi um mandato de 6 anos. Né, não houve prorrogação de mandato, foi um mandato real. Né. A prorrogação foi de 78, né, um mandato de 78, de 76, né, para 82. Me reelegi vereador, fui terceiro mais votado. O primeiro, na época, foi o José Vicente, né, o Zé Macaco. Depois o segundo foi o Beto Mansur e eu fui o terceiro. E fiquei pendurado ali na legenda, tendo sido o terceiro mais votado de Santos. Fiquei pendurado na legenda porque eu acabei sendo o fundador do PSDB. Né? E a legenda tinha dificuldades, porque é uma legenda nova, uma chapa pequena, né, com poucos candidatos. Sei que na última urna, praticamente, é que eu tive a certeza da vitória e que foi uma festa que me marcou também muito lá no Santos Futebol Clube, quando saiu o resultado oficial que eu tinha sido eleito, imagina, com quase 6 mil votos, né, e com essa dificuldade da, da legenda. Depois me candidatei novamente, portanto, cumprindo mais uma reeleição, mas esse terceiro mandato praticamente eu não cumpri, porque o PSDB fez a opção no segundo turno, na disputa entre o Davi Capistrano e o Vicente Cassione, fez a opção de apoiar o Davi Capistrano e, com a vitória do Davi, recebi, portanto, o convite para ser o seu secretário de Cultura. Então, tomei posse como vereador em 92, mas no mesmo ato de posse, fiz o requerimento, apresentei o requerimento
para que eu pudesse me licenciar do meu mandato de vereador para tomar posse aí sim como secretário de Cultura. E foi um momento dos mais ricos que eu vivi, mais importantes da minha experiência pública, né? Porque eu saio do legislativo e pela primeira vez, portanto, ocupo um cargo no executivo, nesta coligação, nesta composição com o prefeito Davi, a quem eu devotei uma enorme admiração pela sua capacidade intelectual, pela sua história, pela relação política e pessoal que estabeleci com ele, de absoluta confiança. E ele também tinha em mim, certamente, uma pessoa com a qual ele pôde trabalhar essa relação, né, de confiança real. Creio que tenha dado ao governo de Santos e para a cidade, naturalmente, um bom retorno das ações culturais que foram realizadas aqui em nosso município. Depois, com a vitória do Covas, em 94, a posse sendo em 95, me afastei da Secretaria Municipal de Cultura e assumi a chefia de gabinete da Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, foi o primeiro passo que eu dei para trabalhar a política já dentro de uma visão macro, né, do Estado como um todo. Um momento muito difícil, porque o Covas, ao assumir o governo do Estado, ele tinha tomado a decisão de estabelecer um processo de liquidação do Banezer. Naquela época tinham mais de 20 mil pessoas contratadas pelo Banezer, e a Secretaria de Cultura do Estado ela era movida pelo Banezer. Né? Foi feita a demissão de cerca de 1.300 funcionários da Secretaria de Cultura. E foi uma decisão linear que Covas tomou naquele momento por uma série de fatores. Mas a verdade é que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo passou por um processo de esvaziamento enorme. E enfrentei lá muitas passeatas, né, muitas assembleias. E claro, as assembleias lá em São Paulo, diferentemente daqui, do litoral ou do interior, né, essas assembleias você contava com a participação de figuras das mais ilustres do mundo da cultura. Né? Então você se deparava lá num debate político com Regina Duarte, né, Carlos Zara, enfim, figuras da maior expressão do mundo artístico do estado de São Paulo. Mas deu para realizar um bom trabalho, mesmo cumprindo com um papel, diria, mais administrativo, né, e diante de todas essas dificuldades, mesmo assim também eu cuidava da política cultural do interior de São Paulo. Então fizemos diversos fóruns regionais, processo de descentralização. Foi um momento também importante onde o Marcos Mendonça, que era o titular da pasta, depois se consagrou um dos maiores secretários de cultura que nós tivemos no estado de São Paulo, com grandes realizações. Sala São Paulo, processo de recuperação do Teatro São Pedro na capital, a Pinacoteca do Estado. Foram grandes realizações, a retomada da Orquestra Sinfônica do Estado, hoje uma das melhores orquestras do mundo, seguramente a melhor da América Latina. Enfim, então foi um momento também que eu alarguei naturalmente o meu grau de participação, de atuação dentro do governo do Estado. Fiquei praticamente 2 anos à frente da chefia de gabinete e depois me licenciei para disputar a Prefeitura de Santos, isso em 1996. E foi uma campanha muito bonita, uma campanha que eu saí lá de 2% de intenções de votos, né? E terminei com cerca de 18% aproximadamente, sendo o terceiro colocado. A Thelma em primeiro lugar, Beto Mansur em segundo e eu em terceiro e Oswaldo Justo em quarto colocado. Houve uma disputa interna no PSDB que, por essas coisas do destino, né, e do mundo da política, essa disputa acabou sendo realizada com Lara, né, para saber quem o partido indicaria
para ser o candidato, portanto, naquela eleição. Justamente com Lara, foi uma pessoa que exerceu uma influência muito grande na minha vida pública. Eu fui assessor do Lara antes de me eleger vereador. Foi uma disputa apertada, né? O resultado desta prévia, com a participação de 2.500 filiados do PSDB, aproximadamente, 2.300, eu ganhei por uma diferença de 23 votos. Né? Entrei depois, portanto, naquela disputa no município de Santos, com uma parte do PSDB ao meu lado. Né? Fiz uma coligação com o PTB. O meu candidato a vice foi o Flávio Rigg, filho do Gastone Rigg. Então, isso possibilitou que eu tivesse um pouco mais de tempo na televisão, mas uma campanha, né, assim, com pouquíssimos recursos, uma campanha onde acho que eu acabei conquistando aquele desempenho, né, de ter sido o terceiro colocado, muito mais em função do programa de televisão, que foi muito bem elaborado, houve uma boa estratégia, né, e, ao mesmo tempo, também da minha participação nos debates. Na última semana, o clima na cidade era um clima de virada. No dia, então, foi impressionante. Quando eu terminei o dia, fui até o Colégio dos Andradas, na Ponta da Praia. Quando eu cheguei no Colégio dos Andradas, lembro até hoje, a Sueli Maia estava lá na frente, diversas lideranças políticas, mas eu saí do carro de uma van, com muitas pessoas que estavam me acompanhando. Impressionante a saudação daqueles moradores ali do conjunto, ali do BNH, né? O conjunto, qual é o nome daquele conjunto? Humberto Castelo Branco, triste memória, né? Mas impressionante a emoção que as pessoas me passaram, né, nas janelas, gritando o nome, assobiando, mandando abraço, né? A multidão que ficou aguardando ali a minha chegada. E, portanto, o clima era de virada. Claro, a gente sabia de antemão que seria difícil por conta das pesquisas que estavam sendo feitas. Mas a verdade é que tinha nascido uma outra onda. Né? Creio que se tivéssemos ali mais uma semana, 10 dias de eleição, até, quem sabe, poderia ter virado o jogo. Mas foi uma das campanhas mais bonitas, foi cansativa, andei muito, conversei muito, mas participei de todos os debates, de todas as reuniões. Né? E, portanto, foi uma das campanhas mais memoráveis que eu participei, mesmo não tendo obtido o êxito, né, de disputar o segundo turno. Mas, na sequência, retornei à Câmara, praticamente no finalzinho daquele mandato, né, muito mais para me despedir dos vereadores daquela legislatura. Depois, em 98, disputei, então, uma nova eleição para deputado estadual e aí consegui me eleger. Né? Foi ali no finalzinho, né, disputando voto a voto, com o Clauri, que é lá de Ourinhos, que hoje, inclusive, é secretário de turismo do Estado, uma bela figura, um grande amigo, mas acabei me elegendo e cumpri com um bom mandato. Acho que tive a oportunidade de ter experiências que naturalmente me marcaram muito, essa relação com o Estado, né, essa relação do Legislativo com o governo do Estado de São Paulo, o conhecimento com outras lideranças políticas, entre as quais o Zaratini, que agora eu queria até resgatar o nome do Carlos Zara, que eu tinha me esquecido a respeito, quando aqui fiz referência do debate realizado na Faculdade de Direito junto com Altino Dantas. Então, o Zaratini, que estava também preso no presídio do Barro Branco e que participou desse debate e que representava o MR8 naquela época. Então, conheci o filho dele, uma belíssima figura, muito simpático, enfim, conversamos muito a respeito dessa história, da relação, inclusive, com o pai dele. Então, foi um momento de muita alegria pessoal, né, no exercício do mandato, do trabalho que foi realizado em todas as áreas, não tão somente no município de Santos, mas na Baixada Santista, também a minha vinculação com o Vale do Ribeira.
exercício do meu mandato como deputado estadual, participei novamente da eleição da Prefeitura de Santos em 2000. Foi uma luta política travada aqui na cidade, certamente uma das maiores que a gente tem conhecimento da nossa história. Um embate político realizado aqui no município de Santos foi, de fato, muito profundo. Né? Pessoalmente, eu tenho essa convicção, acumulei um certo desgaste em função da postura que eu adotei naquela campanha de 2000. Mas com muita convicção. Acho que posso ter ali, quer dizer, errado a questão da estratégia em si, né? Mas foi algo que eu fiz com convicção, acreditando naquilo que naturalmente eu falava a respeito da cidade, de como eu enxergava a cidade, que propostas eu tinha para o seu futuro, e do rompimento de um certo círculo de silêncio que se estabeleceu no município, um muro de silêncio que se criou no município, portanto, naquela época. Passado essa disputa de 2000, tentei a reeleição em 2002, mesmo tendo ampliado a minha votação em comparação à campanha de 98, não consegui a minha reeleição, fiquei na suplência, na quinta suplência, se não me falha a memória, com quase 60 mil votos, 58 mil votos aproximadamente. E acabei cumprindo depois um mandato tampão, né, dessa legislatura. De lá para cá, tive experiências diferenciadas. Né? Assumi um período, quando não me reelegi, em função de um convite feito pelo governador Geraldo Alckmin, assumi o cargo de secretário de Estado adjunto da Cultura. Então, é a minha retomada na cultura dentro desse espírito quer dizer, do governo do Estado, né? Onde pude, naturalmente, retomar essa minha vinculação com essa história e, sobretudo, o desenvolvimento de um trabalho muito consequente que foi realizado no Estado como um todo. Foi um dos momentos mais prazerosos, né, da minha vida pública, foi esse período em que exerci o cargo de secretário adjunto de Estado da Cultura. Depois, eu acabei assumindo a direção da agência metropolitana, né? Tentei uma nova eleição para deputado, não consegui, e acabei fazendo uma experiência que, quando esse assunto foi tratado dentro do governo, né, de assumir a vice-presidência da Fundação Casa, que seguramente foi algo que poucas pessoas acreditavam que eu pudesse assumir isso, né? Ou então até imaginavam, o Edmundo está ficando louco, né? Assumir a ex-FEBEM, né? Mas olha, conhecer esse mundo por dentro, né? Da questão da violência, não é? Infanto-juvenil, é algo impressionante. E às vezes a gente não tem muita noção, não fazemos a menor ideia de como é esse mundo por dentro e do trabalho que está sendo realizado de recuperação do adolescente, do jovem infrator aqui no estado de São Paulo. Que, diga-se de passagem, ela é uma experiência modelar, exemplar para o Brasil e para a América do Sul. Fiquei esse período de 6 meses aproximadamente como vice-presidente da Fundação Casa. Realizei muitas parcerias no mundo da cultura, dos esportes, né? Foi um trabalho muito profícuo, com belíssimos resultados. Você imagina que hoje, por exemplo, em São Paulo, o adolescente que esteja cumprindo uma medida socioeducativa numa das unidades da Fundação Casa, em regime fechado, né? Esse garoto ele tem acesso a bens culturais dos mais importantes, da chamada arte consagrada. Ações essas que às vezes até, possibilidades essas que às vezes até nós nem mesmo temos oportunidade. Um garoto desse lá de São Paulo, que está, portanto,
numa das unidades da Fundação Casa, ele tem acesso hoje aos ensaios da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Né? Tem acesso a todos os museus da capital, né? Tem uma Pinacoteca do Estado, o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte Sacra, são feitas visitas monitoradas. Foram enormes parcerias que eu fiz, né? Num ato com a presença do governador José Serra, lá na Sala São Paulo, a sala literalmente lotada, foi o ato mais expressivo que a Fundação Casa realizou ao longo da sua existência, né? Dessa fase nova principalmente, onde eu pude coordenar essas parcerias todas com o mundo da cultura e também com o mundo dos esportes. Então, foram assinados 25 termos de cooperação entre a Fundação Casa e diversos parceiros, entre eles todos esses museus, equipamentos culturais, Itaú Cultural, né? Foram parcerias, enfim, também com a Fiesp, na questão de cursos de qualificação para determinadas áreas do mundo do trabalho, para dar perspectiva e possibilidade de encaminhamento desse jovem que acaba sendo egresso da Fundação Casa. Então foi um trabalho que me gratificou profundamente. Eu diria que não foi um desafio político, foi um desafio de vida real. Né? Bem, e mais recentemente, portanto, depois dessa experiência na Fundação Casa, o governador José Serra me nomeou, então, um de seus assessores especiais. Tá? Orgulho pessoal que eu tenho e carrego dentro de mim, de ser, portanto, um dos seus poucos assessores especiais. No Estado nós temos somente 6 assessores especiais do governador, né? E me designou também para responder, né, mais uma vez, pela agência metropolitana. Então, é um trabalho que eu tenho uma profunda identidade, a região vive um momento muito rico da sua história, um novo ciclo de desenvolvimento está sendo apresentado à nossa frente e creio que esse trabalho de união da região, de fazer essa interlocução com todos os prefeitos, de coordenar as grandes ações do governo do Estado aqui na Baixada Santista, tudo isso tem contribuído e muito para que a Baixada, né, do ponto de vista das suas ações públicas, a Baixada esteja acompanhando esse novo ciclo de desenvolvimento que nós estamos atravessando, fruto de ações, né, do governo federal, como é o caso da descoberta da bacia de Santos, na área de petróleo, do pré-sal, infraestrutura, né, que agora o governo federal começa a dar passos mais largos em obras importantes do ponto de vista do porto, do maior porto do Hemisfério Sul, o Rodoanel, né, daqui a pouco nós iremos inaugurar essa rodovia, o trecho sul do Rodoanel, isto vinculado com as grandes ações do governador José Serra aqui na Baixada, o início do processo de recuperação socioambiental da Serra do Mar. É o maior programa, não há nenhum exagero ao falar desta maneira. É o maior programa de recuperação ambiental do mundo. Está se realizando aqui no município de Cubatão. É um tabu que está sendo rompido de décadas, né? Desde quando a Anchieta, na década de 30, foi construída por trabalhadores que acabaram morando, né, ocupando aquelas encostas da Serra do Mar. O projeto também de ligação seca entre a cidade de Santos e a cidade de Guarujá, por intermédio de uma ponte, contrato já assinado. Essa é uma luta também histórica de toda a nossa região. O projeto de execução do veículo leve sobre trilho, numa primeira fase ligando São Vicente a Santos, da Ponte dos Barreiros até o Porto de Santos. Então há uma conjunção, não é, de ações, não é, altamente positivas que estão fazendo com que a Baixada Santista esteja construindo um novo patamar de desenvolvimento para toda a nossa região. E a agência metropolitana tem cumprido com um papel, né, de mediação de tudo isso, de coordenação. Né? Tem uma agenda hoje muito bem definida, né, com metas, com diretrizes, com um foco muito bem elaborado para harmonizar
né, todo esse crescimento dentro de uma visão de planejamento estratégico. Portanto, me sinto naturalmente muito orgulhoso, pessoalmente, de estar dando a minha contribuição à Baixada Santista, né, e também a um governador que certamente é uma das figuras mais proeminentes hoje do mundo político nacional. Podemos então caminhar para as considerações finais. Bem, eu quero naturalmente agradecer por essa oportunidade que a Fundação Arquivo e Memória está me dando, né? Esse trabalho de fazer o registro, quer dizer, da memória das pessoas, daquelas que deram de si, não é? Deram a sua contribuição para a elaboração da história da nossa cidade, de toda a nossa região. Quero aqui fazer um agradecimento muito especial à Fernanda e ao Betão, amigos de longa data, que têm o privilégio de ser considerado por eles, né, uma pessoa que tem essa relação de amizade construída, não é, com muito sacrifício durante essas 2 décadas e meia aproximadamente, mas ao mesmo tempo, quer dizer, que também com alegria, porque é dessa maneira que a vida segue, que a gente vai construindo o nosso futuro e o nosso destino. Quero, portanto, deixar aqui registrada a minha admiração por esse trabalho que a Fundação está realizando nesse momento. Isto que diz respeito à história tem um valor fundamental e sinaliza, né, para as futuras gerações aquilo que, na verdade, faz parte do nosso passado, daquilo que nós construímos, da crença e aonde nós depositamos a nossa esperança de construir, portanto, um mundo que nós acreditamos que seja o melhor para todos. Então, fica aqui a minha mais profunda gratidão por esse momento de reflexão, né, do passado, desde a minha infância, né, até esse presente. É uma oportunidade que vocês estão dando, sobretudo para mim, né, de fazer, portanto, essa reflexão a respeito da construção da minha história. Então, quero agradecer e muito essa oportunidade e estou aqui já vivendo uma certa ansiedade para saber o resultado, o produto, não é, desse grande projeto que vocês elaboraram. Então, fica aqui o meu mais profundo agradecimento a vocês. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, Gabriel Monte, quero agradecer o senhor